beleza? E no vídeo de hoje falaremos sobre JWT, que é o JSON Web Token. A gente vai falar um pouco aí sobre o que é o JWT, né? O famoso token aí que todo mundo utiliza no processo de autenticação. A gente vai mostrar um exemplo, né, em .NET 6 aí com um Web API, né? E ao final desse vídeo você vai entender aí como funciona o processo de autenticação, vai poder aplicar aí nos seus projetinhos para deixar aí sua plataforma cada vez mais segura. A JWT, né, se você pôr no Google aí no YouTube, você vai achar uma infinidades aí de materiais que tem relacionado a esse assunto. É um dos principais aí processos, né, de autenticação existente no mercado, quando se fala aí de web, principalmente de segurança, né, login e tudo mais. Então, o JSON Web Token, né, ele é um padrão, né, da indústria para realizar a autenticação entre duas partes por meio de um token, né, que é assinado, que autentica numa requisição web. Então, ele pode ser assinado com uma chave pública ou privada, então, e pode ser utilizado uma infinidade de algoritmos. No final das contas, ele gera um token, né, uns dados embaralhados aí que é trocado entre as duas pontas e as pontas se entendem aí para saber se permite ou não aí o acesso a esse destino, né? Então deixei o site do JWT aberto aqui porque ele tem aqui um processo de encode e decode do token. A gente vai mostrar aqui depois que a gente gerar aí na nossa ferramenta, ele mostra o algoritmo, né? O tipo do token e o payload presente no token. No caso, a gente vai usar aí uns dados de sessão e serão apresentados aqui para a gente. No nosso caso, ele vai dar como assinatura que não é válida, que a gente não está usando nenhum certificado, mas a gente já vai dar para entender aqui como funciona como todo, né? Bom, vamos dar uma olhada no código, ver como que ficou aí a nossa brincadeira. Lembrando que todo o nosso fonte aí fica disponível no GitHub aí para vocês, basta vocês acessarem aí na descrição desse vídeo, né? Embaixo aí vai ter aí, o link para o GitHub, lá tem todos os repositórios, né, que a gente tem trabalhado aí desde o início do canal, e o repositório que está presente aí, essa POC, né, essa demonstração, é o padrão de projeto. Bom, criamos um projeto aí do tipo Net6, certo? Vamos confirmar aqui. Demorando um pouco. Isso, Net6. E também temos a questão aqui dos packages, né, que são bastante utilizados. Sempre eu esqueço deles e acaba que tem vídeo que passa batido. Mas é bem importante a gente frisar aqui quais são os packs necessários para a gente trabalhar aí nessas boxes. Então a gente tem aqui o Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Better, né? E o Swagger, né, os Smash Bucket. E tem também aqui o Ident Model Token JWT. Então, para a gente usar aí o client, aí todas essas ferramentas necessárias para fazer essa autenticação ponta a ponta. No nossa classe principal aqui, no nosso Program CS, que é o nosso pioneiro, então temos aqui, né, a inclusão do bloco de injeção da autenticação. Então aqui na autenticação eu até deixei umas definições aqui para vocês frisarem quando baixar o código, não sabe o vídeo para poder lembrar o que é. Então no bloco de autenticação eu estou falando aqui que tem um Default Authentication Schema, um Default Challenge Schema, né? Então eu estou falando aqui que é Authentication Schema e Authentication Schema para ambos. Na inclusão aqui do JWT Better, né? Eu tenho aqui algumas propriedades também que, por padrão, o pessoal costuma deixar nesse formato. Então, eu tenho um require de HTTPS metadata, que é onde ele fala que define se HTTPS é necessário para o endereço de autoridade. O save token para armazenar o token. Tem um bloco aqui de validação de parâmetros, né? Então, eu tenho o validate issue sign key, issue sign key, validate issue e validate audience, né? Então, tudo aqui está relacionado à questão de como vai ser validado essa informação. Então, a gente deixou aqui false para audiência para issue e o true aqui para sign key, que é onde ele fala que controla a validação do security key e de quem assina o token. Então, de configuração, a gente só precisa fazer a injeção, lembrando que a gente tem aqui uma chave, né, onde eu injeto ela aqui embaixo, né, nesse trecho de código, que é a security key, e essa chave eu estou
pegando ela de uma classe que eu criei chamada Token Service. Ela é uma variável estática aqui, eu consigo acessar ela sem necessário de fazer a parte de criação de objeto na instância. Só fechando aqui embaixo então, né? Então aqui a gente tem um bloco relacionado ao Swagger, né? Para facilitar nossos testes, e a inclusão aqui do bloco relacionado à parte do Better, onde eu vou colocar lá o nosso token para validar. Os demais conteúdos aqui é conteúdo padrão, né? Ainda alguns aqui do Swagger e outros do uso de controller, authorization, né? Que a gente vai usar a notation lá na controller. Então, voltando aqui à nossa classe Token Service, né? Eu vou entrar nela aqui agora. É uma classezinha, um helperzinho, né, criado aí para facilitar a geração desse token. Então, voltando aqui o foco, eu tenho essa classe estática, né, um token service. Eu tenho minha chave, né, que eu criei. Então, esse aqui eu peguei um guide lá, né, removi os traços, então ficou com essa chave aí. Essa é a nossa chave que vai ser embaralhada aí com o nosso objeto de sessão. Tem um método estático chamado GenerateToken, onde eu recebo um usuário, né, uma classe aqui, um objeto, onde eu tenho o nome do usuário, o e-mail e a role, que no caso seria a permissão dele, o grupo de acesso, alguma coisa nesse sentido. Estou criando um objeto ClaimsIdentity com um array de três propriedades. Então, no ClaimsType, eu tenho uma sugestão de tipagens que você pode utilizar para preencher sua sessão. Então eu tenho aqui Actor, Anonymous, opa, sumiu. Deixa eu pôr aqui de novo. Então tem name, tem country, date of birth, e-mail, gênero. Então esses são tipos pré-definidos para você setar aí a sua sessão do seu JWT. Eu só estou usando 3 aqui, para mim, para POC é o suficiente, mas você pode usar outros. Eu acho que tem a opção até de você definir aí um nome para sua, no caso aqui ele até cita ali o esquema, né, o XSD, né. Então estou usando username, que vem lá do login, a role e o e-mail. Criei meu objeto de sessão, defino qual vai ser a expiração do meu token, então eu estou falando que ele vai durar por 2 horas. Eu crio um handler onde que ele vai fazer a criação do token. Eu pego a minha chave, né? Eu transformo ela no array de bytes, então minha chave está aqui em cima e tal. E eu crio um objeto aqui que é onde eu vou juntar todas essas informações. Então eu coloco o meu objeto, né, de sessão, minha expiração e a minha sign credential, onde eu vou ter aqui a minha key, que é a minha chave, né, e o algoritmo que eu vou utilizar. Então o algoritmo também, né, conforme eu havia citado, tem uma série de algoritmos que você pode utilizar para encriptar seus dados. Eu estou usando aqui o HMA-C SHA-256, né? É um dos mais comuns encontrados em exemplos. Depois disso, eu faço a criação do token, né? Na verdade, aqui eu faço a criação do token, aqui eu escrevo o token para que eu consiga aí ter aí aquela hash grandona e poder validar aí no Swagger e num site do JWT também. E aqui eu retorno, né, só a nível de conhecimento para a tela. Está autenticado, data de criação, expiração, o token e uma mensagem qualquer. Beleza? Bom, vamos voltar aqui agora. Então, recapitulando aqui, eu tenho a minha controller, certo? Eu tenho uma controller chamada Segurança Controller, é uma API aberta onde eu vou fazer a autenticação. Então aqui eu tenho um consultor, né, nada demais aqui, eu tenho uma injeção do repositório, tenho aqui a injeção do meu log e tenho aqui o meu post, né, que é onde eu vou fazer a autenticação no meu login request. Eu tenho aqui o usuário e senha, está dentro da pastinha model aqui. E aqui eu faço o processo de autenticação. Então eu entro no meu repositório, lembrando que aqui eu estou com acesso anônimo, permitindo acesso anônimo, sem autenticação, sem nada. Entrando aqui no meu método get, que é meu repositório, né? Então eu tenho aqui o repositório, criei aqui essa classe, né? Uma classe simbólica representando uma camada aí de dado. Eu tenho uma interface, onde eu vou fiz a injeção dela lá no Program CS, né?
Aqui eu tenho a assinatura do meu method, get, que recebe o usuário e senha como string. E aqui eu recebo o usuário e senha. E aí eu tenho um arrayzinho chumbado aqui, onde eu tenho dois objetos. O usuário, né? O username admin, convidado, a senha. Um é gerente, outro é visitante, o e-mail de cada um. Aqui eu pego o first default, usuário e senha, né? Iguais, e password igual. Beleza? Nossa cliente controller, ela já é diferente um pouco, né? Ela tem um consultor pro log aqui, né? E ela já tem aqui o nosso authorize. Então eu tenho um método get comum, né? Sem especificação de role, onde ao acessar eu retorno aqui da minha seção o nome e o e-mail. E eu tenho outro do método aqui get visitante, onde eu pego aqui somente da role visitante. Se eu tentar outra role, não vai dar acesso negado. Então, um bom teste para a gente retornar e retorna a mesma coisa, nome e e-mail. Aí os meus modos já mostrei, né? Tem o login request lá da controller, né? Segurança, o token, que é o retorno da minha service. Eu só tipei aqui alguns dados para ficar bonitinho no retorno lá da segurança controller. E meu usuário é o objeto usuário que eu vou usar aí no processo de autenticação quando de fato for autenticado, né? Então com isso a gente conclui que o preenchimento das classes necessárias, né, para a gente executar aí nossa POC, beleza? Então vamos lá, mão na massa aqui, vamos dar um run para validar se realmente está funcionando. E roda a roleta, vamos aguardar aí, pessoal. Olha, abriu, hein? Então, conforme havia dito, né? Deixa eu mover aqui a disposição da minha imagem para o outro lado, para que fique fácil a visualização. Eu tenho aqui uma controller de segurança, uma controller de cliente. Então, o primeiro passo é eu fazer a minha autenticação. Então, eu vou dar um try it out aqui, né? Vou passar algum dado qualquer aqui para testar se umas funções de validação estão funcionando. E ela deu bad request, falha na autenticação do usuário. Ok, perfeito. Vamos logar agora como admin. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é até o 6? Vamos confirmar aqui no código. Temos aqui o nosso repositório. Temos o admin, a senha até 4 só. Olha, funcionou. Então aqui ele gerou para a gente aqui o Access Token, né, que é o nosso token. Eu pego essa informação. Então lembrando do site do JWT, vou voltar nele agora. A gente vai pegar nosso token, vai colar o token aqui. E ele vai trazer algumas informações para a gente. Então ele fala que o algoritmo é o HS, né, 256, um token do tipo JWT. Então eu tenho aqui o unique name, né, o admin, ele tem uma role gerente, esse é o e-mail. E essas são informações aqui relacionadas a datas, né? Então, expiração, aí a outra aqui eu não lembro o que que é, mas se a gente quiser ver, por exemplo, que data é essa, a gente pode acessar aí um site convertor de data Unix. Vou abrir um para vocês aqui. Colo aqui, dou um convert, e ele fala, vai expirar no dia 26, no caso seria hoje, né? Às 20h36. Então, esse é o horário aqui, GMT Arizona. Na minha zona, no caso aqui, no meu time zone, né? Então, seria às 18h36. Então, 4, 5, 6, mais ou menos isso mesmo. Foi as 2 horas que eu adicionei, né? Lá no startup. Beleza? Na verdade, startup não, token service. Então, isso a gente consegue validar um token, né? Um JWT token. É igual eu falei, né? Assinatura inválida, porque ele não tem nenhuma chave, né? E aí, com isso, a gente consegue verificar se está tudo certo com o nosso token. Voltando aí para o código, na verdade, para o Swagger. Beleza? Com o nosso token em mão, né? Agora a gente vai fazer um processo aqui de autenticação no Swagger, só para garantir que não está acessando, né? Vamos tentar pegar os dados do cliente aqui. Ele fala que deu unauthorized, a mesma coisa aqui no visitante, ele deu unauthorized também. Para informar o token, a gente entra com a palavra better, né? Better. E cola aqui o nosso token bonitão, fecha, e agora a gente consegue rodar aqui o
cliente. Então rodou o cliente, ele lembra que ele não tem o role, né? Então ele trouxe aqui para mim o admin e o e-mail. Ok, sucesso, funcionou. Agora aqui ele não vai trazer, por quê? Porque o nosso admin, ele é gerente. Então vamos executar aqui, ele continua aí com o 403, que é o Unauthorized também, né? Então ele não está acessando. Quando a gente vai deslogar, na verdade a gente vai logar, né, com o outro perfil. Então vou logar aqui como convidado, ok? A gente vai gerar aí um novo Better Token. Vamos conferir lá no site, né? Ele já mudou aqui para visitante, o role visitante, tudo mais, tal. Vamos voltar lá para agora para o Swagger novamente. Vamos trocar aqui o nosso token. Autorizei, fechei. Aqui continua retornando novamente. E agora habilitou esse cara aqui porque ele é um cara da role visitante. Então vocês notaram que fantástico é essa brincadeira aí de rule e de permissão. Lembrando que nosso código aqui, né, para garantir que ele esteja seguro, ele precisa estar com annotation authorize, né, que por sua vez ela vem aí do ASP.NET Core Authorization. E estou fazendo uso do clients, né, para poder obter aqui os dados da sessão. Então a gente consegue obter dessa forma, através da palavra users, e aí eu dou um find first value, né, e aí ele pega aqui o valor por nome, como se fosse um dicionário, alguma coisa assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aí nosso vídeo aí sobre JWT, processo de autenticação aí ponta a ponta, né? Então, nossa compilado é um compilado mais assim a nível de POC, um entendimento mais básico, mas o suficiente para você já aplicar aí, utilizando até mesmo nosso fonte aí disponível no GitHub, para aplicar aí no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu projeto pessoal, etc. Beleza? Então, pessoal, lembrando aí que para você dar aquela força pra gente, se inscreve no canal, dá o like. Se você quer ficar atualizado aí com as novidades, mantém o sininho lá ativo, né? Sempre que a gente lançar conteúdo aí, vai lá o sininho balançar para você, então você já corre lá e já confere os novos vídeos. Estamos sempre buscando conteúdos atualizados aí para que você tenha uma gama e um leque bem grande de opções para trabalhar no seu dia a dia. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.